E a série Tremembé, tá dando o que falar. Uns assistiram e amaram, assim como eu vou logo falando, outros não gostaram e tem os que falaram que nem vão assistir. De antemão, eu vou dizendo que eu acompanho o trabalho do Ulisses há uns 4, 5 anos. Eu sou fã de carteirinha dele. Eu sou muito fã do Ulisses. Não só porque eu sou graduanda em Direito, mas porque eu amo True Crime. Eu assisto não só vídeos sobre os crimes, inclusive eu já fiz vídeos sobre True Crime, uns 2 ou 3, acho que 4, eu postei só 2 no outro canal, enfim, esse é um assunto para outro momento. E eu amo o trabalho do Ulisses, assim, impecável, como ele conduz o trabalho dele, mas a gente vai falando isso depois. Vamos ver o primeiro vídeo, vamos para o primeiro vídeo, sem mais delongas. Vamos falar de Tremembé? A série é boa, a Marina Rui Barbosa tá incrível, mas eu acho que existe mais hype do que realmente uma série assim espetacular. A série do ano, como estão dizendo. Ó, quero saber o seu comentário, hein? O que vocês estão achando de Tremembé, a nova série ali da Prime Video. E quem não assistiu, fica a recomendação aqui pra vocês. Seguinte, a série Tremembé foi lançada na última semana ali na Prime Video e tem aí, né, dominado as redes sociais. O que, na minha opinião, existe um trabalho de marketing muito forte ali com os perfis de entretenimento e de fofoca. O que é válido também porque é um lançamento que fala ali, né, a série conta a prisão dos famosos, como é conhecido o Tremembé. Grandes casos midiáticos ou pessoas realmente famosas, conhecidas, ficam presas nessa penitenciária. E a série tenta contar um pouco da convivência desses famosos ali enquanto eles estavam presos. Acho que o grande destaque, pelo menos por enquanto, ali de todos os capítulos disponíveis, é Marina Rui Barbosa. Ela funciona. A atriz ali realmente entrou de cabeça no papel de Suzane von Richthofen. É um grande acerto da série, na minha opinião. Traz frieza, um olhar calculista, tem aquele toque de psicopatia que a Suzane von Richthofen tem, a gente sabe muito bem isso, né? Manipuladora. Logo no primeiro capítulo e no segundo, principalmente, a gente vê esse poder de manipulação, de persuasão que Suzane von Richthofen tem. Um cérebro realmente de psicopata, de como ela conseguiu dobrar o Gugu naquela entrevista. A Suzane nunca foi. Bom, diagnóstico tem quem tem algum transtorno ou quem tem alguma patologia em geral. Psicopata não é doente, apesar de ser uma mente que podemos chamar de doentia. Diferente de quem tem depressão, ansiedade, borderline, ele é uma pessoa cruel. O psicopata, ele é cruel. E há psicólogos que digam que não é um diagnóstico, mas vai olhar doutora Ana Beatriz Barbosa, entre outros psiquiatras que são de um profissionalismo impecável. Psicopata não é patologia, nem, não é esquizofrenia, ou seja, loucura. Então, assim, tanto que eles pagam pena juntamente com outras pessoas, com outros detentos. Eles não têm regalias. A não ser por alguma questão assim, patológica, que não seja. E aí, por que, que tem que passar psicólogo? Porque não tem outro meio. Não existe outro meio de detectar, vamos dizer assim, onde essa pessoa se encaixa, qual a caixinha dela, vamos dizer assim, nessa questão de ah, nessa questão psicológica, enfim. Suzane, ela foi diagnosticada como uma pessoa antissocial, com transtorno narcisista e uma pessoa extremamente egocêntrica e que é incapaz, a gente não é só psicopata não, que é incapaz de se colocar no lugar do outro, assim, ela tem dificuldades em se colocar no lugar do outro. Aquela história, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, décimo eu. Então,
Mas a gente vai falar mais sobre essa questão. E sim, a Suzane, ela é muito sedutora. Ai, aquela entrevista do Gugu. Vamos escutar mais. O Gugu naquela entrevista, sabe, de pobre coitada, entrevista dela no Fantástico, isso e aquilo, e a Marina Rui Barbosa consegue transmitir isso sem ficar caricata. E na minha opinião, talvez seja um dos melhores papéis que Marina Rui Barbosa já fez em toda a sua carreira. Porque até então, assim, eu não sou muito fã do trabalho da Marina, não, tá? É que nas novelas, nessas coisas, eu sempre achei que ela interpretava Marina Rui Barbosa. Nunca entrava de fato num personagem, numa coisa assim. Mas acho que ela consegue mudar essa minha opinião agora com Suzane von Richthofen. Ela tá muito bem na série Tremembé. Bom, e como eu disse, a proposta da série é justamente mostrar a convivência dentro ali da penitenciária. Ela acaba apostando muito na relação de poder, né, que geralmente acontece dentro dessas cadeias, e ali é dividido na ala masculina e na ala feminina. Acaba destacando as alianças, as rivalidades, o que, na minha opinião, também acaba criando um pouco mais de fôlego para a história, né? Porque assim, ela quebra aquilo de crime, que é mostrar o que crime e aí, né? A Tremembé traz, e agora? O que, que acontece dentro? Porque geralmente quando você traz uma série de crime ou alguma coisa assim, a pessoa acaba presa e pronto, final. Acabou a série, acabou o filme. Tremembé vem com essa proposta diferente, de mostrar o que acontece agora, na vida deles, né? Porque essa é a realidade deles agora dentro da cadeia. Como esses famosos midiáticos estão sendo tratados. Isso é interessante, é um outro ponto de vista. Uma outra coisa muito curiosa também, que a série trata isso muito bem, são as relações homoafetivas entre os personagens, tanto o masculino quanto o feminino, né? A gente vê Eu acho que explicitamente ali já a deu relação da. esse é o. Enfim, depois eu vou colocar. Eu vou colocar o nome dos o Erga, eu acho que o nome desse repórter, ele já trabalhou na Sônia Abrão, eu acho. Ergaro TV. E aí, assim, eu concordo com algumas coisas que ele fala, outras não. O que ele disse sobre a Marina? Primeiro, o Gugu. A entrevista com o Gugu, a Suzane, ela seduziu o Gugu, mas não aquela sedução como uma mulher seduzir um homem seduzir uma mulher. Não neste sentido. O sentido é que a Suzane conseguiu engambelar o Gugu. A Suzane conseguiu enrolar o Gugu, e daqui a pouco o Gugu já estava assim, queixo caído, assim, tava babando, assim, babando, escorrendo a baba pela Suzane. Ficou muito nítido isso, foi muito falado por muita gente, que tem até propriedade para falar, até psicólogos. Olha o poder de persuasão que essa mulher tem. E, assim, eu posso estar voltando, a questão da psicopatia, eu já sabia que ela não, não foi, vou falar, detectada, não sei se vai ficar muito. Vamos falar diagnosticada como psicopata, mas que ela não foi, eu falei, mas vai que depois. Não, mas eu fiz questão de pesquisar novamente. Em nenhum lugar eu encontrei que a Suzane foi diagnosticada como psicopata. Então, assim, Suzane não é. É porque a gente acaba tratando ela como psicopata, às vezes tem gente que até pensa assim que houve um erro, mas ela fez o teste, né? Não se chama exame, é teste de Rorschach, que é o melhor que se tem para esses casos, assim, desse tipo de pessoas. E aí mais para frente vai falar sobre as questões da Suzane, né? Porque assim, ai, a Suzane. Aí vou colocar uma perna pra cima. A Suzane, ela é bem assim. Ela tem até um quê de mistério, né? Mas é tudo. Ela sabe usar poder de persuasão a favor dela. Então a gente vai para o próximo vídeo. Olha só. Olha só.
Deixa eu ver aqui. Para esse aqui, da Elise. A Elise Matsunaga acabou se tornando uma diva do povo depois da série Tremembé da Prime Video. E eu não digo isso porque eu tô tirando da minha cabeça. Gente, eu digo isso porque eu vi no Twitter as pessoas falando que era uma diva. Eu vi no TikTok as pessoas falando que era uma diva. Tem um acervo chamado Elise Matsunaga no Twitter, com um monte de entrevista dela, foto. Então, assim, é um pouquinho perturbador a gente ter vender uma assassina que picotou o marido. Um pouco. Mas se a gente for olhar todo o contexto, ela fez isso pra se defender. Então, eu acho que o grande erro dela foi ela ter picotado ele. Se ela não tivesse picotado e chamado a polícia, talvez ela poderia até sair aí ilesa dessa situação, pegar menos tempo de prisão, algo desse tipo. Mas ela acabou picotando o marido, né? Então, assim, foi meio pesado. A Elise Matsunaga, de um tempo pra cá, tava tentando se ressocializar na sociedade, então ela tava tentando se reintroduzir. Tanto que ela trabalhou como motorista de aplicativo por um tempo, mas depois descobriram que era ela, e aí ela acabou não trabalhando mais nisso. E atualmente ela tá morando aqui numa cidadezinha do interior paulista e tá trabalhando com artigos pets, onde ela confecciona roupas e acessórios aí pra animais, e eu achei fofinho. Ela parece que realmente só matou o marido, foi um caso bem isolado, e a gente vê pela série aí que ela quis sempre trazer esse ponto, né, de que ela só fez isso em autodefesa pra filha durante a série. Mas estou muito feliz por ter vencido, pelas pessoas que me apoiaram, pelas pessoas que compreenderam. Infelizmente não posso consertar o que passou, o erro que cometi. Estou tendo uma segunda chance, infelizmente o Marcos não, mas eu acredito na espiritualidade, que ele já tenha me perdoado, e peço isso todas as vezes em minhas orações. E muito obrigada pelo apoio, muito obrigada mesmo pelas pessoas que me compreendem, muito obrigada aos meus advogados, à minha família, aos meus amigos, e obrigada mesmo. Nunca mais voltar para aquele lugar, não é, Elise? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais errar. O que vocês acham da Elise Matsunaga? Comenta aí a opinião de vocês, clica no coração. Olha como a Elise, a Suzane, ela parece assim, tudo de, vamos falar de ruim. Assim, né, assim, de como uma pessoa, ela às vezes passa assim, sabe? Porque, gente, usar o poder de persuasão, às vezes a pessoa tem um poder de persuasão, não é ruim. Mas quando você usa pro, assim, mal, né? Porque todo mundo tem um lado bom, um lado mal, mas qual lado que você quer alimentar? Qual lado? Tem isso. E aí, a Elise chega a ser uma fofinha, né? Assim, todo um trabalho. O roteirista principal foi o Ulisses, mas teve mais dois roteiristas, uma roteirista e um roteirista. Mas tudo baseado neste livro aqui, Tremembé. Olha, eu sou fã do Ulisses. Viu? O único livro que eu não tenho do Ulisses é o da Flor de Lis, né? Que eu vou comprar até. Não vai nem. Daqui umas 2 semanas eu compro o livro. Enfim, porque eu sempre fico deixando ele para depois. Mas eu tenho o da Elise, da Suzane, eu tenho do Francisco de Assis, que aquele é um psi. Enfim, e ele nem tá na série, não é isso? E aí, a Elise foi diagnosticada como psicopata. Então, olha como a gente não acredita. Mas, assim, eu não sei se vocês, alguns de vocês conhecem o caso de uma menina que ela abusava do irmão quando tinha de 10 para 12 anos de idade, americana. E os pais eram alcoólatras, usava, isso não é, psicopata não tem desculpa para outros transtornos sim, mas assim, para a maioria deles, mas para psicopatia não existe essa desculpa. Mas enfim, ela abusava, mas ela também via, né, o pai fazendo isso. Hoje ela está casada, ela escreveu um livro, ela não chegou a ninguém, por quê? E nem todo psicopata mata. Às vezes ele só destrói a vida de alguém sem precisar tirar a vida dela. Destrói totalmente a vida de alguém. Inclusive, eu conheci uma pessoa assim, não é relacionamento amoroso, nem relacionamento. Tem uma pessoa que eu conheço que eu já conversei com uma professora que eu tinha, psicóloga, e passei horas conversando com essa professora. E ela falou que não poderia dar exatamente, mas por tudo que eu estava falando exatamente como a pessoa é.
Ela provavelmente era uma... Porque, assim, tem uma distinção, mas a doutora Ana Beatriz Barbosa até fala isso, que é a mesma coisa. Psicopata e sociopata é que tende a separar, às vezes, assim, porque o sociopata ele é aquele que não mata, e o psicopata... Mas não existe, nem precisa dissociação, não precisa fazer essa dissociação, não. Existe sim. Aí essa menina foi tratada é, desde criança para que ela não chegasse a cometer um crime. Um crime assim, de chegar a amar uma pessoa. Então é diferente, é diferente. De, muitos vão mesmo acompanhado por profissionais, mas tem grandes chances. Eu já escutei, eu pesquiso, porque assim, eu acho que quem estuda direito tem não só porque gosta da área criminal, mas eu também gosto, a área, quase não saía, familiarista, também é bom ser, todas as áreas. Eu acho que deveria estudar mais o psique, não, não necessariamente fazer psicologia, fazer um curso de psicanálise, enfim, mas assim, procurar entender ao máximo o psique humano. E a Elise, ela chegou a ser fofinha. E sim, aquela trend lembram da trend do TikTok que teve, que a Elise matou para... Basicamente, ela dizendo que a Elise matou para se defender. Eu fiz aquela trend também. Assim, porque era ou ela ou o marido dela. Ulisses pesquisou também a vida dele, como ele era. Ulisses tem tanto material, mas, gente, respeita o trabalho deste cara, porque ele é um jornalista investigativo, sabe, de primeira. Ele fez uma investigação por anos, ele fez investigações por anos dessas pessoas, sabe? E até as que não quiseram falar, ele falou com parentes, ele falou com amigos, ele falou com pessoas detentos, com visitantes de detentos. Então, assim, ele falou com funcionários principalmente de Tremembé. Então, assim, não dá para descredibilizar o trabalho dele. E não estou falando gostar e não gostar da série, não quer dizer que está descredibilizando, mas às vezes tem umas pessoas que, por não concordar que seja feito esse tipo de série, mas é engraçado, muitas vezes essas pessoas consomem true crime que vem de outros países, né, principalmente dos Estados Unidos. Aí eu acho o máximo, mas é porque uma obra, apesar de ser feita pela Prime, mas a Prime Brasil, tá tudo bem. Então, ah, é isso. Vamos pro próximo vídeo. E agora esse vocês vão me achar uma pessoa meio que é da mãe da Isabela, tá? Tem algumas ressalvas para fazer aqui. Eu ia falar alguma coisa, mas eu acabei esquecendo. Ah, tá, do marido da Elise. O marido da Elise, ele tinha um arsenal de armas em casa. Ele já tinha ameaçado ela, né? Supostamente. Isso já saiu da boca do Ulisses. Já saiu da boca de outros profissionais, principalmente do Ulisses, que fez uma vasta pesquisa. Ele conta, procurem todos os podcasts que o Ulisses foi. Canal do Beto Ribeiro. Gente, ele estava traindo ela, ele tinha fetiche em GP, né? Garota de programa, enfim. E aí ele tinha esse fetiche e ele já estava levando uma para viajar lá para o norte do país, para a Amazônia, enfim, lugares fechados, né? Onde tem mata. E tem uma historinha de que ele mata, tá dando carne para o jacaré, e aí essa GP ela ficou muito impactada com uma questão dele, mas isso aqui não é sobre ele, então vamos deixar os que se foram para lá, né? Quem sabe um dia eu faço só da Elise um vídeo, quem sabe eu não farei sim, se eu voltar a fazer canal falando de True Crime, e aí eu conto tudo.
Eu amo. Meu outro canal ele já passeou por muitas coisas. E o último foi. E ainda não sei se eu vou continuar com ele. Vamos ver aqui a mãe da Isabela. Vamos falar sobre a série Tremembé. Eu sei que muitos de vocês têm me perguntado sobre o tema e eu preciso falar. Não vou assistir a série, optei por isso. É algo que conta a minha história, mas uma coisa sou eu falar sobre a minha filha, sobre a minha história, sobre o que eu vivi. Outra coisa é como se eu vivenciasse a cena do crime. Então existe uma grande distância e um Primeiro, cuidado a que série não conta a história dela. Tá? A gente precisa ser racional em muitas coisas. A gente precisa ser racional. Foi dolorido para a mãe da Isabela perder uma filha. Foi dolorido. Foi muito dolorido. Com certeza é dolorido. Eu já tive muita empatia por ela. Eu tenho empatia. Eu chego a sinto assim, às vezes, se eu penso assim naquela menina, o que ela perdeu uma vida inteira. Mas assim, tem a questão do menino Henry, né? Desde o primeiro dia que eu bati o olho no pai dele, falei, esse menino realmente, ele era muito carente. De tanto de pai e de mãe. Ah, mas todo mundo ficou endeusando o pai dele, né? Mas aí vocês procurem aí algumas coisas sobre ele. Vamos lá. Não, diferente da mãe Isabela, né? Mas eu tenho algumas ressalvas. Sabe algumas perguntas se eu chegasse perto dela e perguntaria algumas coisas, algumas condutas dela nos últimos anos. E que nada tem a ver com a série Tremembé. Eu respeito ela não assistir. Algumas coisas ela está assim, sabe? Quando a pessoa não existe. Não existe. Ela fala algumas coisas que ela falou. E conhecendo o Ulisses, ela conhece o trabalho do Ulisses, ela conhece o Ulisses, ela já conversou com o Ulisses algumas vezes. E olha o que ela está falando. outra coisa é como se eu vivenciasse a cena do crime. Então existe uma grande distância e um Saúde cuidado mental, que tá eu tudo certo. quero ter com a minha saúde mental. O que me preocupa nessas questões é trazer criminosos para os holofotes e tratar como se eles fossem celebridades. O que me preocupa é trazer criminosos para os holofotes e não tratar com a seriedade de cada caso. Eu estou enganada, ela fez uma crítica no geral, mas agora, como está se falando de Tremembé está incluída. Que não tem seriedade no trabalho do Ulisses. Ah, não, você está escutando errado. Gente, pelo amor de Deus. Tudo bem, é a sua dor e vai ficar para sempre essa dor. Né? Embora que assim vai saindo a dor, vai ficando só a saudade. É assim, né? Na maioria dos casos. Eu vi gente culpando que no dia que a menina não era para ir para casa do pai, ela mandou a menina para casa do pai porque ela esqueceu que a menina tinha um passeio da escola. Abafa esse caso porque é polêmico e vai terminar me crucificar. Mas enfim, esqueceu o passeio, minha gente, mas também esqueceu o passeio, né? Isso aí não tem nada a ver. De cada caso. Nós que ficamos somos vítimas secundárias. Sim. Isso faz parte da nossa vida e a gente tem que ser respeitado, a gente tem que ser cuidado. Nesta série conta sobre vários casos, não só o meu. E essas vítimas ficaram e elas precisam ser lembradas e tratadas com respeito. A gente sabe que as leis do nosso país, elas ainda são muito brandas e elas precisam ser endurecidas em relação a isso. Ver muitos desses criminosos, eu acredito que até a maioria hoje, já soltos, é o que me preocupa. É o que a gente está tratando como normalidade. E é isso que eu realmente não quero. Então eu peço responsabilidade para que a gente não trate esses criminosos como celebridades, que a gente distancie o que é real do que é ficção e que vocês não encaixem isso para que eles não se tornem pessoas públicas e até virem aí o seu... Eu até concordo com ela, pelo amor de Deus, saibam separar
A série, ela é intitulada como de ficção, ficcional, mas assim, ela é baseada em fatos reais. E tudo que eu sei sobre o trabalho do Ulisses, sobre Tremembé, tudo que eu sei, vamos colocar um percentual ali do que é verdade e do que não é. 90% daquilo ali é verdade. A série, a mãe da Isabela, eu acho que ela não entendeu. A série não é sobre ela, a série não é sobre o marido da Elise, a série não é sobre a criança que a Sandrão, de 14 anos, assar. E outra, Sandrão, se a gente for colocar, é mais perigoso do que os casal. Gente, pelo amor de Deus, vocês vão me crer. Eu tô vendo, meu Jesus. Mas, gente, isso saiu da boca de outros profissionais, de Ulisses. Ela é mais perigosa até se brincar do que Suzana. Entendeu? Vocês entenderam que ela cometeu. Foi ela. Assim, mas Suzana também foi, todo mundo foi. Mas assim, e ele falou que existe crimes lá dentro de Tremembé cometidos. A Raíssa, a mulher matou o enteado. A socos, pontapés, chutes. Criança de 6 anos, cara. Vocês entendem que eu fico até. Mexe comigo. Se o da Isabela não mexe. Eu fui uma muito nova. Quando a Isabela morreu, sim, acho que mais ou menos a idade da minha filha. Então, assim, eu chorei. Eu acompanhava tudo. Eu chorava por essa mãe. Eu chorava por mim, por todas as mães. Não estou querendo também, a Bianca Comparado que fez a personagem da Ana Carolina Jatobá, são 2 Anas, né? A Oliveira e a Jatobá, a Oliveira, mãe da Isabela, ela estava com depressão pós-parto. Justifica? Não, justifica. Eu já tive depressão pós-parto, início, e eu tinha medo de não dar conta de cuidar da minha filha. E assim, mas se uma pessoa já está com depressão, ela tende a ficar, alguns tendem a ficar nervosa, estressada. Tem 2 crianças que não tem tanta diferença de idade. Aí tem um casamento que falaram que não estava muito bom. Aí, então, assim, eu como mãe não estou culpando a mãe. Quem cometeu, principalmente o pai, sabe? Porque que são culpados. Então, assim, não estou, mas assim, eu não deixaria minha filha aí. Aí assim, eu tendo uma filha pequena e sendo separada do pai, eu procuraria saber o máximo da madrasta, sabe, o máximo. Mas quem é que vai adivinhar, gente? E é isso que a gente não sabe do que somos capazes. Nós não sabemos do que somos capazes. Sabe? Eu posso estar aqui falando de uma pessoa que minha gata mata uma lagartixa, eu já fico meio a bichinha. O modo da gente falar aqui no Nordeste, principalmente em Alagoas. A bichinha, mulher. Mulher, pelo amor de Deus, não é um rato, é uma lagartixa, filhinha. Então, assim, mas, sabe lá, assim, num momento de euforia, num momento de. Já passei por euforia e tudo mais, nunca cometi um crime. Mas, vai que. Esses dias eu vi uma cena de um cara que aconteceu aqui em Alagoas, que eu participo de um grupo que é Alagoas contra maus tratos, né, sobre maltratos animais, que é de um ex-professor, porque ele não me ensina mais, né, assim, apesar de estar ainda na faculdade, mas assim, ele é deputado até estadual e ele é delegado, mas tem que se afastar, né, para exercer o cargo de deputado, mas ele é concursado. Enfim, e esse homem fez uma crueldade tão grande com o cachorro, vocês vissem, uma coisa,
mas tão grande, aquele seio tão inocente, tão inocente. Mas o grau de crueldade foi tão grande, gente. Eu não posso nem relatar aqui. Se eu tivesse naquele momento que eu vi o vídeo, só no momento que eu vi o vídeo, depois que ele passou, se eu tivesse na hora, eu faria uma loucura. Então, assim, são pessoas, é a manicure, é a cabeleireira, o advogado, é a enfermeira, é qualquer um de nós. E eu estou tirando até a questão da psicopatia, estou tirando qualquer tipo de transtorno e a psicopatia que não é um transtorno. E há contradições, mas é crueldade. Então, assim, não, já estou até perdendo o raciocínio, não tem como. Não, sabe, qualquer um de nós está suscetível. E a série conta sobre a comunidade carcerária de Tremembé, sobre os personagens mais midiáticos do Brasil, ou alguns dos. Então, assim, os principais, pelo menos. Então, não é sobre a mãe da Isabela, não é sobre a Isabela. Apesar de que a série faz questão, achei isso uma sacada muito boa, de colocar o nome da pessoa, o crime que ela cometeu. Eu só tenho uma crítica a fazer, colocar no Dr. Abdel Maci. Dr. Abdel Maci. Eu nem colocaria doutor mais, eu colocaria Abdel Maci. E aí a série, ela vai e traz você. Eu, em nenhum momento, eu senti empatia por eles. Nenhum. E ressocializando, tá ali para ser ressocializado e voltar a quer ressocializar. É voltar a se ressocializar, você tá ali, você pagar pela sua pena, você tentar, pelo menos é a tentativa de você enxergar o quão você foi cruel dentro de cada crime, né? O crime que você cometeu, enxergar que não está dentro das regras de convivência, e você depois voltar à sociedade. Então, gente, não adianta tapar o sol com a peneira e não entender isso. Tem muita gente que não está preparada para esta conversa, infelizmente. Entendeu? Falar que é irresponsabilidade, que traz glamorização, não existe. Sim, poderia ir para esse lado, mas não foi. A série, ela faz questão de nos lembrar por vários momentos até o fim. Sabe, o asco que eu mais senti foi daquele Abdel Maci. Nosso cara era, gente, o cara era rico, ele ganhava dinheiros e mais dinheiros. Fazendo todo aquele procedimento da questão dos bebês para as mães que não conseguiam engravidar, né? Tem mãe que acha que, tem pais que acham que os filhos nem foram feitos de maneira a palavra saiu agora da minha boca, enfim, tá na ponta da língua, como dizem, não quer sair. E que desconfiam que seja filho dele, mas eles não querem saber. Sabe? Não querem, preferem não saber, e eles estão certos. Teve maridos que separaram das suas esposas por desconfiarem que seus filhos são filhos dele. Sabe? Teve muita dor, aquele homem causou muita dor. Sabe? E todas essas vítimas estão vivas. Sabe? Eu senti asco. Então, assim, a série, ela tá ali, ela te coloca, olha, tá bom, você tá sentindo empatia, agora vamos para ali. Agora, realmente, a Elise, ela é um caso à parte. A Elise, ela, como o rapaz falou, ela tem até acervo. Eles têm, é como se fosse um fã-clube, tem até acervo dela no Twitter. Eu sou contra essas questões, porque acaba que a pessoa, isso sim é glamorizar muito. Mas quando eu vejo assim, eu não sigo nenhuma dessas pessoas, eu não acompanho Suzane, nenhum deles nas redes sociais. Acho que tem que se ressocializar, acho que tem que voltar para. E ela fala assim: as nossas leis são brandas. Algumas eu até concordo, outras não.
Às vezes a gente não compara as nossas leis com de outros países. O que acontece é que às vezes a pena não foi branda. A lei é dura, mas a pena dentro daquela lei, a pena foi branda. Desculpa, eu estou com resquício da virose. Então é assim, gente. A gente precisa saber separar o joio do trigo. Não é nem bem esse o termo. Separar uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é sobre as vítimas. As pessoas tinham curiosidade de como essas pessoas conviviam em Tremembé. Tá? Lá não está o Robinho ainda, eu creio que vai ter uma segunda temporada, espero que sim, espero que não boicotem, as pessoas não fiquem na Prime pedindo que, sabe? Porque esse vídeo da mãe da Isabela, eu quero ler alguns comentários até aqui com vocês. Eita, deixa eu procurar o dela mesmo. Esse aqui, para não dar problema, eu peguei o do Metrópole. Esse é do Metrópole Fã. Metrópolis Fã. Não existe glamorizar, em nenhum momento a série está glamorizando, está... Outra coisa, muito antes do boom da internet, né, que existia assim a internet, mas esse boom de Instagram, de final do Facebook, eu sempre me refiro ao Facebook assim, porque eu não uso. Muito antes, essas pessoas já recebiam inúmeras cartas. Os irmãos Cravinhos, a Suzane e a Elise são recordistas em receber cartas. Mas, pasmem, o Francisco de Assis, o maníaco do parque, também recebia cartas. E chegou até casar. Então, assim, gente, peraí, esse homem é um pi. E ele, mulheres, entende? Vocês entendem que não foi, como o Ulisses falou numa reportagem, intrafamiliar? Ele foi além? Pelo contrário, não matou familiar nenhum. Então, assim, gente, eu queria achar o dela. O dela, porque é complicada. As pessoas. Olha só esse comentário. O mais chocante é ver essas pessoas livres, como se nada tivesse acontecido. Elas vivem naturalmente, preocupante tratar isso como normal. Mas espera aí. Os presídios, a gente aqui não tem prisão perpétua não, minha gente. Ah, poderia ter no Brasil? Tá, eu concordo até. Eu não sou a favor da pena de morte, não sou. Depende também, né? Ai, minha gente, eu queria achar o vídeo dela, os comentários que tem muita gente. Eu achei que eu coloquei um comentário lá, eu não vou mentir. Mas assim, olha só esse comentário. No dela, os comentários tem aí depois eu fui baixando, mas eu vi que tem pessoas discordando dela, inclusive chamando minha senhora, não é sobre você, sabe? E aí eu também tenho uma pergunta para fazer no final, se eu pudesse eu faria para ela pessoalmente, a mãe da Isabela, se ela é vereadora, né, e diz que está engajada nessas, não sei, não mora em São Paulo, nas causas, né, dessas causas assim, de mães que perderam seus filhos de forma tão brutal. Olha só esse comentário. Eu particularmente não levei eles como herói. Eu tenho dificuldade de ler com pessoas que não escrevem com vírgula. Pelo contrário, só acho que eles deveriam mofar, eu também estou sem óculos, né? Mofar na cadeia, ou seja, a prisão perpétua, no caso, quis falar aqui. Mas não vou mentir que a Elise deixou eu na dúvida, me deixou na dúvida. A única, porque as outras, se olhar os crimes, gente, pelo amor de Deus, né? Saidinha deles tinha que ser para aí, enfim. Gente, as saidinhas eu acho também que no máximo uma vez no ano. O casal Ristoff, a gente foi, o casal Nardoni, aliás, a gente foi olhar depois aí, acho que na segunda, se tiver uma segunda temporada, é capaz de eles explorarem isso mais. Eles tiveram muito, depois passaram a ter muitas saidinhas. Porque eu sou totalmente, assim, se eu fosse advogada deles, eu seria a favor, mas não sendo, eu sou contra. Se eu chegasse a ser advogada deles e tudo mais, gente, eu não sou, ainda sou graduanda, tá? Na reta final, enfim.
Eu queria muito achar o vídeo da mãe da Isabela aqui. Mas deixa pra lá. Enfim. Então, assim, é um trabalho tão primoroso, tão muito bem feito. Eu só tiraria aquela música da parte do Cravinhos, ali com o Aduda, né, que é o rapaz que é um trans, porque, sinceramente, é que ele quis negar, aí vem falar, ai, aquilo que ele falou, aquele história, eu nem quis colocar aqui, tá? Nem fui procurar para colocar, porque assim, uma coisa é você se ressocializar, você sair, né? O cara, eu, eu daria eu tenho uma opinião sobre aquele Christian Cravinhos, mas eu prefiro, é melhor deixar bem abafada para mim. Mas se você perguntar Christian ou Daniel, quem ressocializou de verdade? Eu creio que o Daniel. Só não posso botar minha mão no fogo. Deus me free. O Daniel. Você vê que o Christian, quando ele teve a primeira oportunidade de estar no semi-aberto, ou foi no aberto total, não me lembro agora, ele já tentar subornar os policiais que não aceitaram. Que bom, né? Porque às vezes não acontece isso. Então, assim, ele voltou para o regime anterior. Então, assim, mas hoje ele tá no regime aberto. Eu eles não fecharam ainda tudo, que eu saiba. Eles não fecharam tudo, eles ainda estão pagando no aberto. E, gente, pagar no aberto ainda está pagando pena, tá? Pagar no aberto, a pessoa não está livre. Ah, está livre sim. Não, não, a pessoa ela sempre vai ser, está marcada ali como você é uma pessoa presidiária, você está no aberto. Porque você tem direito a trabalhar, você tem direito. Enfim, porque tem o regime fechado, o regime semi-aberto, que você sai, você estuda, você trabalha, você volta para dormir na cadeia. E tem o aberto. Ainda estão pagando pena. Qualquer deslize, a pessoa volta. Entendeu? E sobre a mãe da Isabela, eu perguntaria. Eu falaria, nossa, eu tive uma decepção. Não, não é decepção porque eu não me decepciono com que eu não tenho expectativa. Mas como eu me coloquei muito no lugar dela, é uma decepção sim. Por que você apoiou um candidato a prefeito cuja mulher fez um BO por agressão física? Depois a mulher voltou atrás. Mas a gente sabe que supostamente aconteceu, mas, gente, eu acredito muito que aconteceu. A mulher de um político, ela não ia se prestar a ir numa delegacia para fazer um BO e relatou para algumas pessoas conhecidas que isso tinha acontecido. E aí, quando eu vi o vídeo da mãe da Isabela defendendo ferrenhamente, não sobre isso, mas assim, a candidatura desse homem foi uma decepção. Bom, minha gente, eu peço que vocês curtam esse vídeo, dá uma forcinha aí no like, compartilha para outras pessoas. Eu já falei que eu quero melhorar minha qualidade de vídeos, vou comprar outro microfone, tô vendo aí, tô vendo, primeiro a gente vê como é que caminha essa questão do canal. E também, enfim, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada.